Em um mundo onde a mudança é a única constante, a transformação digital emerge como a chave mestra para o sucesso dos pequenos negócios. Essa narrativa revela a importância vital de abraçar a inovação tecnológica para impulsionar a eficiência, alcançar novos mercados e fortalecer a competitividade. Em meio a desafios, a transformação digital não é apenas uma escolha, mas uma necessidade imperativa para aqueles que buscam não apenas sobreviver, mas prosperar no cenário empresarial atual. No Inovação em Pauta de hoje, você vai descobrir como a revolução digital está moldando o futuro dos pequenos negócios e como essa adaptação a essa transformação está se tornando a chave para abrir portas para oportunidades ilimitadas. Uma startup de Joinville está revolucionando o conceito de mercadinho autônomo. Fundada por João e Vinícius, a empresa desenvolveu uma estrutura única de armário e geladeira, transformando espaços corporativos em verdadeiros mercados autossuficientes. Olha só! Parece um mini mercado como qualquer outro. Alguns refrigeradores com vários produtos para atender o consumidor. Mas essa é uma proposta diferente. Tudo aqui é automatizado. A compra é feita de forma rápida, com comodidade e praticidade. Tudo pelo celular. Ao instalar um aplicativo e se cadastrar, o cliente abre as portas do mini mercado ao ler um QR Code. Os produtos são pagos pela própria ferramenta. Para quem se pergunta, e se o cliente não pagar? Tudo é registrado por câmeras. Esse mini mercado fica dentro do Agora Tech Park, um parque tecnológico instalado no Perini Business Park, maior parque empresarial multissetorial da América Latina, localizado em Joinville. A 121 Smart Shop já tem várias unidades espalhadas pelo estado e quer expandir ainda mais suas operações. E você, o que achou da ideia? Pois é, com 20 unidades só em Joinville, a startup que você viu já vende incríveis 12 mil carrinhos por mês, atendendo a mais de 10 mil usuários. O modelo, parte integrante do projeto Cidade Inteligente, promete não apenas produtos de uso imediato, mas também uma experiência de compra inovadora. Pois é, para entender melhor desse negócio, eu recebo aqui no estúdio do Inovação em Pauta o João e também o Vinícius, responsáveis por essa ideia muito inovadora. Obrigado pela presença de vocês aqui no Inovação em Pauta. Sejam bem-vindos. Obrigado, Luan, pelo convite. É uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho deste mercado, de tecnologia, né, para todo mundo aí. Prazer. Isso aí, também obrigado pelo convite. A gente sente muito prazer em estar aqui conversando com vocês. Bem, eu estou falando com dois jovens, mais jovens do que eu. Que idade você tem, João? Tenho 23 anos. Vinícius? Eu tenho 25. 25 anos já empreendedores de um negócio que está se tornando um sucesso, inclusive. Como é que foi esse processo para vocês? Formação? Como é que surgiu essa ideia, hein? Perfeito, Luan. Vamos lá. Apesar da pouca idade, né, a gente tem uma bagagem, uma experiência já bem interessante. Eu e o João, né, nós dois, a gente começou a trabalhar muito novo. Né? Então, ali com 15, 16 anos já estava bem envolvido e, né, eu digo que foi uma paixão à primeira vista com o mundo dos negócios. Né? Então, pude me envolver rapidamente na empresa da família, adquiri bastante experiência e me apaixonei por esse modelo empreendedor, né? Por poder empreender, poder ter propriedade, né? E tomar conta da própria evolução, né? Próprio desenvolvimento. Então, com 18, 19 anos já estava na China negociando com fornecedores, então eu consegui adquirir bastante experiência de forma bem rápida. E isso ajuda, né, e auxilia muito na caminhada que a gente está traçando com a 121 Smart Shop, né? Então, hoje a gente está, inclusive estudamos juntos também, né, se formando em engenharia de produção, né, mas a parte profissional ela é bastante, né, a gente acaba priorizando bastante essa parte profissional principalmente, né? Foi na graduação que plantaram essa sementinha, essa ideia? Como é que foi, João? Não, contando um pouquinho também da gente, né, Luan, eu também vim de carreira aí, profissional de familiar, então trabalhei na empresa dos meus pais também por bastante tempo, seguindo de lá, conciliava tanto trabalho quanto ensino médio, enfim, também participei bastante aí de
projetos paralelos, né? Então, desenvolvi bastante soft skills, que hoje é fundamental aí na carreira profissional, isso que diferencia. Também tracei carreira bancária e desenvolvi o processo da instituição financeira na área de investimentos também, né? Alta renda. E eu e o Vinícius, a gente se conhece desde criança. Desde criança. Né? A gente, acho que não passava de meio metro de altura, estava jogando bola na rua já. Eu estudei com o irmão do Vinícius, o Vinícius estudou com o meu irmão mais velho. E no fim das contas, a gente se encontrou na faculdade novamente aí. Enfim, quem foi o fundador, de fato, foi o Vinícius, né? Mas desde o início eu estava acompanhando ele, trocando ideia, vendo os problemas, tudo que ia acontecendo. E depois de certo tempo... também surgiu a oportunidade. Surgiu a oportunidade, exatamente. Perfeito. Bem, a gente viu ali um mercadinho autônomo, o exemplo que vocês criaram, mas não nasceu como um mercadinho autônomo. A ideia inicial foi outra. Isso, perfeito. Na verdade, a gente sempre quis trabalhar com a compra autônoma, né? O processo de comprar sozinho, e isso surgiu de uma necessidade intrínseca nossa, né? Dos sócios fundadores, de ter uma opção mais fácil, prática e disponível 24 horas por dia a dia. Com essa rotina corrida, acelerada, e que todo mundo que trabalha normalmente tem, né? A gente sentiu essa necessidade, sentiu a falta de um modelo de negócio disponível, sem filas e muito mais prático. E aí a gente começou a se interessar por esse mundo, né? E começamos a pesquisar as tecnologias, os equipamentos necessários para a gente poder viabilizar alguma coisa nesse sentido. E a gente começou então com a floricultura, né? Lá dentro do Perini Business Park, em Joinville mesmo, a gente fundou a primeira floricultura 100% autônoma do mundo, né? Então, porque todo o processo de compra era autônomo, a gente coletava água da chuva e a energia era via captação solar. Então, toda a estrutura, não só a experiência do usuário, ela funcionava de forma autônoma. E foi muito bacana para a gente testar as tecnologias, né? Então, a gente aproveitou o marketing de Cidade das Flores, testamos as tecnologias e conseguimos aí ver o que era viável ou não para a gente entrar no nosso segmento principal, que era no ramo alimentício. Então, o escopo do modelo de negócio ele surgiu dessa forma, né? Dentro do ambiente controlado também, né, Perfeito. Vinícius? O Perini Business Park, lá em Joinville, é o maior centro empresarial... É o maior condomínio industrial, da América Latina. Então, basicamente, 20% do PIB de Joinville fica dentro do Perini, em média 2% do PIB de Santa Catarina também fica lá. Então, é um parque industrial onde tem controle de acesso, toda a parte de infraestrutura é mapeada, projetada. Então, lá dentro a gente fala que é um ambiente propício para testar novas tecnologias, né? Exato. E aí vocês testaram a floricultura inicialmente. Perfeito, exatamente. A gente aproveitou desses benefícios que o João comentou para fazer o teste com a floricultura, que no nosso entendimento, né, quando a gente fundou a OneToOne, era um pouco mais fácil de controlar do que já ir direto para o ramo alimentício. Então, a gente focou nas tecnologias, tanto de sistemas, mas também dos equipamentos, né, que são necessários para o funcionamento. O que motivou a mudança? A floricultura não deu certo? O que aconteceu? A floricultura, de fato, ela sempre foi o nosso objetivo de teste, né? Então, a gente queria testar as tecnologias para depois partir para o ramo alimentício. Então, no momento que a gente entendeu que já tinha conseguido validar todas as nossas hipóteses com relação às tecnologias e sistemas, nós nos sentimos preparados de ir para o ramo alimentício, né? E, de novo, a primeira unidade nossa, como mercado autônomo de comidas e bebidas, foi também dentro do Perini, dentro de um centro de inovação que é o Agora-Tech Park. Né? Até hoje, nós temos a unidade lá em funcionamento e lá foi a nossa primeira unidade, a pioneira, onde a gente começou a testar e validar daí outros pontos, né? Mas já no ramo que a gente idealizou desde o início, que é o ramo de alimentos e bebidas. Outros problemas, na verdade, né? Uma coisa é lidar com plantas, que também acabava morrendo pelo meio do caminho, tá? Ninguém aqui era especializado em plantas. Inclusive, a gente contou aí com a ajuda de um colaborador nosso que veio do curso de biologia, basicamente, para auxiliar nesse cuidado, né? Até hoje, inclusive, ela faz parte lá da OneToOne, cuidando da parte administrativa hoje em dia. Mas a gente saiu da parte de flores e foi para a alimentícia, de fato, com outros problemas, outras dificuldades. Para tirar esse mercado autônomo do papel, o que foi preciso nessa etapa? Entender as tecnologias necessárias, os equipamentos que seriam utilizados e até mesmo onde vocês implantariam esse negócio para saber se teria fluxo de pessoas, se teria compradores para esse negócio. Como é que foi isso? Perfeito. A OneToOne, ela praticamente nasceu dentro de uma incubadora de startup, né? lá em Joinville. Então, isso auxiliou muito a gente nesse processo. Então, dentro dessa incubadora, nós tínhamos uma metodologia para seguir e foi o que a gente fez, né? A gente foi validando todas as hipóteses, seguindo. Então, entrevistamos várias empresas, entrevistamos
centenas de usuários para entender as necessidades deles e também teve uma parte de estudo muito grande justamente para essa parte de tecnologias e sistemas, né? E a gente sempre diz que a tecnologia ela tem que funcionar para o usuário final, né? Ela tem que ser eficiente, mas para a operação ela também é muito importante. Então, não só o estudo para a parte de sistemas para a experiência do consumidor, mas também para a gente, né? Poder administrar, poder compilar os dados, poder fazer a parte logística, né? Então, tudo isso demandou bastante estudo, é uma metodologia, né? A gente seguiu ali um processo e conseguimos validar, né? E ter tudo que era importante para poder viabilizar a ideia, né? No início. É uma experiência de compra totalmente diferente. Eu, quando estive em Joinville, lá no Perini Business Park, eu conheci o mercadinho autônomo e a primeira pergunta que eu fiz para o João é: como saber se o cliente foi honesto na compra? Porque é tudo pelo celular, ele vai lá, ele abre as portas por meio de um aplicativo, depois lê o QR Code do produto e faz o pagamento pela própria ferramenta. Como garantir que, de fato, ocorreu o pagamento dessa compra? A gente fez o desenvolvimento desde o zero da tecnologia. Então, hoje, a gente tem sistemas de gerenciamento, desde de dados, nós trabalhamos muito forte com os dados, desde a parte de cobrança, controle. E hoje, com dados, a gente consegue saber se a jornada daquele usuário é suspeita ou não. Hoje, o aplicativo permite a gente saber se a pessoa abriu a porta e não levou nenhum produto, ou se abriu a porta, colocou no carrinho e não pagou, se botou para o carrinho, foi para o pagamento e não clicou em confirmar. Então, são N situações que a gente tem mapeado e consegue identificar, né, com um sistema desenvolvido se aquela jornada é suspeita ou não. Se a gente dedica esforço da equipe para acessar a câmera e conferir se a pessoa levou ou não o produto, né? Normalmente, 90% dos casos, até um índice maior, 95% dos casos, a pessoa tem total honestidade, ela pega o produto, paga e enfim, em menos de 20 segundos, né? Acontece da pessoa ter dificuldade no uso e entra em contato com o nosso suporte avisando o que aconteceu, ou às vezes que levou o produto e gostaria de fazer o pagamento. Então, é um índice extremamente baixo, inclusive menor de 1% da quantidade de compras que, de fato, pode ter um furo de inventário ou, por outros casos, né, a pessoa levar o produto, não pagar e fazer na má fé mesmo. E, nesse aspecto, as câmeras, esse monitoramento auxilia nesse controle. Sim, perfeito. Hoje a gente tem um conjunto de sistemas e equipamentos, né, que nos ajudam a fazer esse controle. Então, as câmeras ela é uma parte desse processo onde a gente consegue confirmar, né, conferir as imagens e realmente ver qual que foi a jornada do usuário. Não só para a questão de controle, se a pessoa levou e não pagou, mas também por uma dificuldade, alguma eventual falha no sistema, a gente consegue estar trabalhando depois para recuperar, para corrigir eventualmente alguma coisa que possa acontecer, né? E aí, além das câmeras, a gente tem os sistemas também, né? Então, hoje nós temos grandes parceiros de sistemas, né? Muita coisa a gente ajudou a desenvolver também por essa necessidade específica do mercado. E por trás, então, a gente tem toda uma inteligência, principalmente de dados, que ajuda a gente a mapear e a fazer o controle disso, né? Principalmente para o nosso sistema ser 24 horas, a gente não consegue ficar observando a câmera o tempo todo. Então, a gente precisa ter tecnologia que filtre alguma coisa para a gente e nos entregue métricas, né, dados para a gente poder trabalhar. Então, a parte de sistema, ela é muito importante nesse caso e nos auxilia muito nessa gestão, né? Então, eu diria que as câmeras são a ponta do processo de verificação, mas esses sistemas integrados com a jornada do usuário fazem total diferença. Inclusive, por nós estarmos dentro de empresas, né, em ambientes corporativos, mitiga muito mais essa questão, essa dúvida que a gente tem de a pessoa levar e não pagar. Dentro da empresa, o índice é extremamente menor, né? Aliás, eu ia questionar isso. Por que a escolha de ambientes corporativos? Por que está nesses locais? São vários motivos. Um deles é o nosso contato com o mercado, né? Tanto a gente como os sócios já tem um networking, principalmente em Joinville, muito bacana. Então, isso facilitava a nossa entrada no mercado, principalmente, além de a gente estar inserido no Ágora Tech Park, que é um ambiente de inovação propício para isso. Além disso, tem a parte de controle também, né? Pelo fato de a gente estar no trabalho das pessoas, reduz muito a chance, né, e o risco de acontecer qualquer coisa nesse sentido. E nas nossas pesquisas, nos nossos levantamentos, o que o pessoal mais respondia para a gente quanto à necessidade de comprar alguma coisa para consumir era a proximidade com o trabalho. Eu saio de casa e eu passo alguma coisa a caminho de casa, do trabalho ou vice-versa. Então a gente pensou, nossa, o que pode ser o mais próximo possível do trabalho da pessoa? Alguma coisa dentro, né, do ambiente ali, né? O mais próximo possível dela, alguma coisa dentro da empresa que as pessoas trabalham. Então foi onde a gente tomou a decisão de testar para esse lado e hoje o nosso modelo de mercado autônomo é focado para o corporativo, né?
Então, todas as 20 unidades que a gente tem em Joinville são em empresas ou ambientes corporativos. E hoje o nosso modelo de franquia, né, nós estamos expandindo através de franquias, também são todas focadas para ambientes corporativos. E ainda que a escolha pelo mercado autônomo, também houve algumas adaptações. Produtos perecíveis que trabalhava lá no começo, viram que estava dando prejuízo, não estava sendo legal e aí mudaram um pouquinho os rumos. Exatamente. Perfeito. Lá no início, né, a gente trabalhava com produtos muito perecíveis, inclusive frutas e verduras, basicamente, né? Então, chegavam momentos que o pessoal gostava de consumir durante o horário de trabalho aqueles produtos mais snacks, né? Bolachas, chocolates, a parte de bebidas, refrigerados. E a parte de frutas e verduras, apesar de solicitado, né, não tinha uma boa saída. Então, quantas vezes os sócios cansavam de levar fruta e verdura para casa lá para não deixar vencer de fato. Então, a gente foi adaptando o mix de produto de lá para cá. E hoje, com a bagagem que a gente possui, né, de várias empresas e vários setores diferentes, a gente tem tudo mapeado de o que cada ambiente gosta de consumir. Então, hoje, basicamente, a gente atende indústria, hospital, universidade, escritório, coworking, enfim, N setores diferentes. E a pessoa que frequenta uma indústria é diferente da pessoa que frequenta um escritório, que frequenta um hospital, enfim. Então, a gente veio moldando e a gente sabe que cada um gosta de consumir. Apesar de serem produtos semelhantes, tem as suas particularidades, tem os seus horários do dia que mais gostam de consumir. E com todos esses dados que a gente traz, né, a gente consegue tomar ações de marketing interna para, de fato, fomentar o consumo dentro dos locais. Então, é extremamente interessante. Hoje já são 20 franquias. 20 unidades próprias em 20 Joinville. unidades. E hoje a gente está com franquia na região de Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, Florianópolis e Curitiba, né? Então é recente que a gente entrou nesse modelo de franquia, a gente está no início da expansão, né, através de franquias. Como é que foi esse processo para se tornar uma franquia? Exigiu muito? Foi bastante trabalho, está sendo ainda, né, bastante trabalho, é praticamente uma empresa nova do zero, porque mudam os processos, mudam os procedimentos, né, o dia a dia, né, muda bastante, principalmente a gente que está à frente da gestão, a gente tem que ir ajustando o foco, né. Mas foi bem interessante porque a gente estava procurando um modelo de escala. Beleza, a gente está em Joinville, conseguimos conquistar o mercado aqui, a gente conseguiu uma participação legal, está tendo aderência, a gente quer levar para outras cidades. Então, nós avaliamos, né, os prós e contras de vários modelos de escala e o que pareceu mais interessante, né, foi o modelo de franquia. Tanto para o franqueado oferecer uma opção onde ele possa administrar um modelo autônomo, não precisa ter alguém lá na ponta vendendo, então é um trabalho muito mais administrativo, mais interno. E para a gente também oferece um modelo de escala para várias cidades, né? Então, nos nossos estudos, nos levantamentos, a gente conseguiu observar que a franquia ela se encaixava melhor dentro do nosso planejamento de crescimento e está sendo um sucesso aí bem legal. E a gente veio desde março desse ano, basicamente, são quase 9 meses desenvolvendo a franquia para começar o processo de venda. Então, exigiu-se muito trabalho, muitas horas de dedicação para, de fato, chegar num modelo estruturado. Porque franquias hoje no mercado tem bastante, né? E, de fato, a gente, como tudo que nós fazemos, é um modelo que seja interessante, tanto para nós como empresa, quanto para a pessoa que vai, de fato, aportar um dinheiro e começar uma forma de empreender, né? Então, a gente quer entregar com a maior segurança possível para a pessoa conseguir se desenvolver e prosperar. Como é que o Sebrae auxiliou nesse processo todo, hein? O Sebrae teve muito presente na jornada da One to One, né, desde o início. Bastante consultores passaram por nós, né? A gente utilizou bastante do conhecimento disso, sempre auxiliou. E mais recentemente, né, nós estamos participando, finalizando agora, o programa do Sebrae, que é o Startup SC. Então, dentro do Startup SC, a gente conseguiu ter muito conteúdo, acesso a muitos materiais, muitos workshops, palestras, muita gente extremamente qualificada, com experiência que a gente às vezes não tem, né? Então isso nos auxilia, nos dá uma visão de mercado muito maior, né? Falando em novos negócios, dá para expandir ainda mais? Com toda certeza, né? A gente está só começando, então a One to One, ela começou o processo de expansão no início desse ano. A gente saiu de basicamente 3 unidades lá em janeiro, hoje a gente está com 20 unidades próprias em um curto período de tempo. E não é só a mudança de número, né? São 20 inaugurações, 20 empresas diferentes, 20 contratos diferentes, isso de forma própria.
e a gente tenta manter a estrutura o mais enxuta possível, porque o conceito de uma startup é tu conseguir escalar e manter os teus custos, né? E a gente conseguiu fazer isso em Joinville. E hoje, no modelo de franquia, a gente passa todo esse treinamento para o nosso franqueado. Em questão de números, né, a gente tem um objetivo de fato de faturamento da empresa, de quantidade de franqueados, e a gente estamos começando de forma devagar, orgânica, como a gente gosta de fazer para aprender. Então, como o Vinícius falou, a franquia é um novo modelo de negócio para nós. Então, a gente está aprendendo com os nossos franqueados. O que exige do franqueado? Já está familiarizado com esse ambiente da tecnologia? O que é preciso, hein? É preciso vontade de empreender, né? Primeiro de tudo, a gente sabe que tem bastante dificuldade, mas é bastante recompensador, né? Então, tendo essa vontade de querer empreender, ter um negócio próprio e crescer, tendo esse perfil, né, empreendedor, já é praticamente 90% do necessário. O restante, basicamente, a gente ensina do zero, né? Como é que funciona o mercado, como é que funciona o consumo dos usuários, como que a gente aborda as empresas, como que é a tratativa com as empresas. Então, tudo isso que a gente vem tendo de experiência e conhecimento ao longo de todo esse tempo, a gente passa para o franqueado, né? E para isso vocês precisaram se aprofundar muito na experiência de compra, principalmente hoje aqui, né? Pelo celular, Exatamente. pela internet. Exatamente. Se a gente não tem o consumidor na ponta, não tem o porquê da empresa existir, basicamente. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, inclusive é dos nossos valores, é a paixão pelo cliente. Então, toda a jornada do usuário, toda a forma de lidar, inclusive com a empresa, que também é um dos nossos clientes, né? A gente tem que vender para ela primeiro, para ela conseguir oferecer isso como benefício aos colaboradores. Então, a jornada do usuário deve ser a mais simples possível, a mais prática possível, extremamente intuitivo, né? E é recompensador no final, porque de fato a gente tem o controle, inclusive em dados, do feedback dos clientes. E o feedback dos clientes é extremamente positivo. Todo mundo deixa a mensagem lá, adorei, salvou minha tarde, consegui o chocolate da tarde e assim por diante. Então, é interessante receber esse tipo de demanda, né? Inclusive no nosso suporte, quantas vezes a gente cansou de o pessoal entrar lá e agradecer ou sugerir algum item diferente e a gente vai lá e insere no cotidiano esse item diferente. Vocês destacaram muito a utilização dos dados, né? Seja do momento que o cliente baixou o aplicativo, que fez o cadastro. Isso auxilia vocês também até no controle de estoque, de entender se está funcionando direitinho. Qual que é a importância desses dados para o funcionamento do negócio? Com certeza. Sem dúvidas, os dados hoje eles norteiam, né, tudo o que acontece na One-to-One. Desde a parte pro usuário mesmo, então a gente entende essa jornada dele e a necessidade, mas também para a nossa operação. Então, hoje, os nossos reabastecimentos, por exemplo, nós temos sistemas que pegam todo o histórico de vendas, o histórico, a situação de estoque e nos sugerem uma reposição. Nós temos os itens mais vendidos, então a gente consegue mudar o mix e o layout desses itens, né, que são vendidos para os consumidores. Então, tudo é pautado por dados, né, e, claro, não só os dados, mas o tratamento deles. Então, a gente consegue juntar uma série de informações, mas a gente precisa organizar elas para que elas nos deem a visão que a gente precisa, né? Então, seja na operação, na logística, na cobrança, no suporte ao cliente, hoje a gente está usando inteligência artificial no suporte ao consumidor também, seja na ponta para o usuário, né, no aplicativo para utilizar. Então, eles norteiam e são uma pauta muito importante hoje para o One-to-One. Todos os produtos que estão dentro dos módulos estão mapeados. Então, basicamente, aquilo é para durar uma semana e a gente faz a reposição uma vez por semana, mas se por acaso está aumentando a demanda, a gente não deixa faltar produto. Vamos abastecer 2, 3 vezes na semana, porque a gente já sabe que os dados já nos avisaram, né? A gente consegue ir lá e aumentar, colocar mais um módulo seco ou mais um módulo refrigerado para voltar a manter o abastecimento uma vez por semana. Então, inclusive no controle de custos, né? Cada viagem, tirar o carro da garagem para o repositor ir lá e abastecer os itens é custo. Então, a gente tenta mitigar isso da melhor maneira possível. Para a gente encerrar, que dica que vocês dariam para outros empreendedores? Vocês passaram aí por várias fases de testes, de quebrar cabeça, de não dar certo no início, depois dar certo. Enfim, que dica que vocês dão para os empreendedores que estão acompanhando a gente? Eu sempre falo que tem 2 dicas principais, né? A primeira delas é com relação a conhecimento. É muito mais fácil se empreender numa área que você já tem conhecimento, que você já consegue ter grande experiência com relação ao produto ou ao serviço. Isso facilita muito, né? Você já consegue enxergar necessidades, problemas. Então, foca em resolver o problema de alguma coisa que você já está inserido e já conhece. Isso facilita metade do caminho aí, no mínimo.
E o segundo ponto é falhar rápido e testar rápido. Isso a gente tem como uma filosofia muito forte da One2One. Então a gente sempre testou muito rápido, falhou, muda, testa de novo para economizar tempo e recurso, né? A forma que a gente quer escalar, que a gente quer se desenvolver, tempo e dinheiro são coisas muito preciosas. Então essas duas filosofias nos ajudaram muito a chegar até aqui e é a dica que eu sempre dou aí para o pessoal. João, vai na mesma linha? A gente se dedica ao máximo para dar resultado, né? E colher os frutos lá na frente. Então, e apesar da ideia seja mais simples possível, né? Tem que fazer da melhor maneira. Então, o nosso negócio é simples. Nós somos uma empresa de varejo, a gente compra, armazena e revende. Mas a gente faz isso da melhor forma possível. A gente é os melhores no que nós fazemos. Então, fica aí a dica para quem deseja empreender, né? E complementando também, a gente, o trabalho de pensar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu vi até um vídeo na internet esses dias, né? Quão grande você sonharia se não soubesse se soubesse que não iria falhar, né? Então, a única coisa que limita a gente é nós mesmos. Então, fica aí a dica de quem deseja empreender. Excelente, João, Vinícius, obrigado pela participação aqui no Inovação em Pauta e parabéns pelo negócio de vocês. Está dando tanto certo lá no norte do estado. Esperamos em breve ver ele por toda Santa Catarina, pelo Brasil e por aí vai. Obrigado pela presença. Obrigado, Luan. A gente que agradece a oportunidade de poder estar aqui também falando um pouquinho, né, da One2One, mas também desse mercado. Muito gratificante. Obrigado, Luan. É uma honra estar aqui. A gente vai para um rápido intervalinho comercial e daqui a pouquinho a gente vai falar com um especialista do Sebrae para entender como a transformação digital está remodelando o varejo. Não sai daí que a gente volta já já. Inovação em Pauta está de volta. Obrigado pela sua companhia. No bloco anterior, a gente viu a fantástica ideia de dois empreendedores lá de Joinville que criaram um mercado autônomo que já virou, inclusive, uma franquia. Pois é, de fato, a transformação digital está remodelando o varejo. E para entender melhor isso, nós recebemos aqui no estúdio o Thiago Silva Schutz, que é mentor sobre transformação digital do Sebrae de Santa Catarina. O nosso convidado também participa da capacitação de startups, é empreendedor, advogado, conselheiro para empresas de inovação e de investimentos. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Luan. Muito bom estar aqui com vocês conversando hoje. Bem, para a gente entrar na nossa conversa, eu quero entender como é que o Thiago entra nesse mundo da inovação. Como é que foi esse processo? Então, Luan, o meu background é jurídico. Então, eu comecei como advogado de empresas de tecnologia, inovação e investimento, coisa que eu faço até hoje. Mas esse mundo é um mundo muito gostoso e a gente acaba querendo se aventurar em outros espaços. E aí eu acabei abrindo a minha própria startup, depois eu comecei a dar aula para capacitar outros empreendedores e aí me tornei também investidor. Hoje invisto em mais de 20 startups. Então, no fim das contas, esse é um mundo também muito conectado que a gente acaba conhecendo muita gente e empreendendo em várias frentes. Então, isso acaba sendo, eu digo que é uma cachaça, né? A gente gosta, é um vício. Quer dizer, para levar a transformação digital adiante para outros empreendedores, você também passou por ela. Hoje eu vejo o valor disso, né? Hoje eu vejo o valor de ter ocupado uma série de cadeiras, e não só aquela cadeira do advogado, mas também ter ocupado a cadeira do investidor para entender esse investidor, ter ocupado a cadeira do empreendedor para também entender. E sem dúvida nenhuma que isso acaba se tornando um profissional mais completo e podendo dar várias visões sobre a mesma coisa, né? Isso foi bem bacana, eu acho que ficou muito rico para mim. No bloco anterior, a gente mostrou aquele mercadinho autônomo lá de Joinville, ideia de dois empreendedores. Inicialmente começaram com uma floricultura, depois viram que não era esse o nicho e aí partiram para o mercadinho autônomo. Às vezes passa muito por isso, essa transformação digital. Primeiro não deu certo, mas o segundo, a aposta deu certo, inclusive hoje já virou franquia. É mais ou menos isso, esse processo? É muito isso, né? Primeiro, a transformação digital vem no nascimento desse modelo de negócio, onde a gente tem agora, dentro de todos os condomínios, um mercadinho para fazer compras. Tem muito de tecnologia ali, né? Não só a tecnologia da compra, mas também a tecnologia de logística, tem muita coisa.
Mas as empresas de tecnologia, quando tu olha nesse ambiente, nessa jornada de transformar aquilo que hoje é feito manualmente no mundo digital, eles encontram vários desafios e acontece muitas vezes o que a gente chama de pivotar, ou seja, mudar. Então, uma empresa que começa com uma floricultura, daqui a pouco ela percebe que ela tem uma oportunidade no mercado de varejo, no mercado de gêneros alimentícios. E ela acaba pivotando. Estatisticamente, quando a gente olha, isso parece, meu Deus, e mudou, mais de 80% das startups que estão maduras, elas nasceram com outro propósito e mudaram no meio do caminho. O empreendedor tem que estar pronto para isso. O empreendedor, ele se dá conta de que ele está passando por esse processo de transformação digital, às vezes está usando tecnologia, mas ele não tem nem ideia de que está vivenciando tudo isso, que ele está realmente passando por essa etapa. Na verdade, hoje, eu acho que no nosso dia a dia a gente não percebe mais o quanto a gente está utilizando tecnologia, né, Luan? Eu acho que a gente sai de casa muitas vezes e já acessa os nossos smartphones, os nossos aplicativos de e-mail, nosso aplicativo de tempo, de estimativa de trânsito. Aí, quando queremos sair de casa, temos os nossos transportes por aplicativo. Enquanto a gente está no transporte aplicativo, estamos consumindo um streaming de vídeo, assistindo vocês falando pela TV e tudo mais. Então, a gente chega no ambiente de trabalho, a gente também usa outros aplicativos. A gente está, na verdade, o dia inteiro super conectado e usando muito dessas tecnologias. Estão por aí. Quando a gente quer comprar alguma coisa, não precisa mais ir necessariamente no mercado completo. A gente pode ir apenas nesses mercados que ficam até em espaços comerciais, não só em condomínios residenciais. Falando um pouquinho sobre os benefícios, o que a transformação digital traz de diferente para os pequenos negócios, especialmente, Thiago? Na verdade, hoje eu acho que todos os negócios estão sendo impactados. No começo a gente percebe muito que são grandes empresas que utilizam essa parte de transformação digital, mas hoje todas as empresas já estão passando por esse processo, porque a tecnologia está se tornando muito acessível. Empreendedores como esse que a gente viu no primeiro bloco, eles acabam facilitando a vida das pessoas e óbvio, que todo mundo está adquirindo mais habilidade com os seus smartphones. Hoje, tu já vê pessoas de todas as idades dominando os aplicativos. E isso faz com que eles utilizem, né? Sem muitas vezes perceber no seu negócio. Quantas empresas, por exemplo, pequenas empresas, utilizam comunicadores dos smartphones? Antigamente era só mensagem de texto pelo celular ou então chamadas de telefone. Hoje a maioria usa aplicativos de comunicação, grupos nesses aplicativos, então isso é tudo muito bacana. A transformação digital está muito presente. Isso sem contar que mesmo pequenas empresas hoje podem ter os seus e-commerce. Antigamente, ter um e-commerce, montar um seu site digital para poder vender na internet era algo super caro, precisaria de equipe de desenvolvimento. Hoje, tem empresas que com alguns cliques, em poucas horas, tu já consegue oferecer o teu produto no mundo digital. Tem quantos sites que a gente utiliza no dia a dia, né? Que tu simplesmente disponibiliza o teu produto sem tu precisar se preocupar com absolutamente nada. Então, toda empresa tem hoje oportunidade no mundo digital. Como é que você enxerga isso no papel para a competitividade dos pequenos negócios? Isso melhora a competitividade de quem entra desse mundo? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro que assim, no começo tinha-se uma onda de que tudo migraria para o digital. Isso não tem se mostrado verdadeiro. Na verdade, o que tem se mostrado mais verdadeiro é o que a gente chama de omnichannel. É o consumidor ter a oportunidade de fazer a escolha, de comprar num ponto de venda, comprar no ambiente digital, ou muitas vezes ele quer comprar no ambiente digital, mas ele quer experimentar, ver o produto fisicamente no ponto de venda. Então, isso é muito interessante. E essa é a transformação que empresas como o varejo acontecem. Por exemplo, nós já temos grandes players nos Estados Unidos avaliando que o maior negócio dele não é vender produtos, uma grande empresa que vende produtos eletrônicos. O grande negócio dele talvez não seja vender produtos eletrônicos, mas expor os produtos eletrônicos. É alugar espaço para as grandes indústrias de eletrônicos para que mostrem os seus produtos, porque a compra muitas vezes é feita online. Quem aqui nunca foi numa loja só para ver aquela televisão? Gostei, acho que é isso, mas na hora de pedir, prefere pedir do conforto de casa, que ele recebe em casa, não precisa ter aquele trabalho de transporte e tudo mais. Então, no fim das contas, o omnichannel, ou seja, dar a oportunidade para o consumidor comprar de várias formas é o melhor caminho. O cliente acaba pressionando essa transformação digital, de certa forma, porque se um concorrente está no meio digital e ele vê muitas facilidades ali para a compra dele, certamente a escolha talvez pode mudar de um para o outro. Eu acho que sim. A gente tem um consumidor cada vez mais consciente, que eu acho que não é só preço. O preço muitas vezes é importante para determinados produtos, o preço mas a experiência também conta muito. Cada vez mais a gente tem visto isso, a experiência. Qual é a experiência que eu tenho de compra e devolução de um produto? Qual é o medo que as pessoas têm, por exemplo, de comprar uma roupa no ambiente digital?
é que se eu comprar e não servir. Agora, se tu tens uma loja que ela dá uma boa experiência de aquisição, mas de devolução, onde com um clique eu simplesmente devolvo meu produto, provavelmente ela vai facilitar. Então, não é só preço, não é só tecnologia, também é se preocupar com a experiência do cliente. Por isso que eu digo que a transformação digital não é só usar tecnologia, a gente tem que estar, as pessoas sempre serão uma ponta importante disso, né? Bora lá, por onde começar essa transformação digital, Thiago? Eu sempre digo assim que quando a gente quer, a gente tem que conhecer. Eu acho que nada se cria, tudo. Tem uma frase que a gente brinca um pouco nesse ambiente de tecnologia, que nada se cria, tudo se copia. Eu acho que a gente tem que buscar boas experiências. O que eu faria se eu estivesse no mercado e eu não soubesse por onde começar? Eu ia pesquisar o que outros players parecidos, o que outras empresas parecidas com a minha fizeram. Né? Então, a gente olha isso para entender como é que eles estão se posicionando, o que eles estão à frente, que tecnologias têm, onde é que eu posso economizar no meu processo. Então, eu acho que muito do começo é isso, olhar tanto para a cadeia de produção, aquisição, quanto com o relacionamento com o consumidor. Então, eu acho que é muito isso, eu acho que é pesquisar, eu acho que é estudar, eu acho que é ver o que os outros estão falando e ver aquilo que funciona para o teu negócio. E aí a gente pode aplicar essa transformação digital desde a gestão do negócio, desde a logística, desde a experiência do consumidor, enfim, a aplicação, a gente tem aos montes. Sem dúvida. Por exemplo, o pessoal do primeiro bloco estava falando dos mercadinhos, né, de condomínios que todo mundo hoje conhece. Um dos grandes desafios, às vezes a gente olha para aquilo e entende que o desafio seria só a utilização de aplicativos para fazer compra, mas talvez o grande desafio deles também seja de logística. Imagina que, ao invés de ter esses grandes centros de compra, como a gente está acostumado, e a indústria simplesmente leva o seu produto até esse ponto, a indústria passa a ter centenas de condomínio em cada rua, cada um com o seu mercadinho autônomo. Olha o desafio de abastecer. Todos É claro, porque ao invés de levar caixas enormes para os atacados ou caixas menores para os grandes mercados, tu precisa levar 6 pães, 6 ketchup, 6 mostardas, porque tudo é em menor quantidade, porque aquilo precisa ter uma grande rotatividade. E os espaços nos condomínios eles são reduzidos, os condomínios não têm grandes espaços para grandes estoques. Então, o desafio, muitas vezes, desse negócio é logístico, não é só uma questão de aplicativo, é uma questão de logística mesmo. E não tem uma fórmula mágica que possa ser aplicada para todo mundo, é preciso avaliar o contexto de cada um. Sem dúvida, não tem fórmula mágica. E outra, não é só a tecnologia que salva. Eu acho que a gente está olhando, muitas vezes, eu acho que a grande preocupação de todo mundo é o quanto a tecnologia vai substituir o homem. E a gente percebe cada vez mais o contrário. Não adianta usar a tecnologia se o humano não estiver preparado para causar uma boa experiência, estiver pronto para causar um bom relacionamento. O suporte humano, às vezes, também é muito importante. Então, não é só aquele suporte por aplicativo. Tu poder ligar para alguém, conversar com alguém, se sentir acolhido, também é muito importante. Então, na verdade, eu acho que é um grande equilíbrio de utilizar o poder do mundo digital, usar esse canhão que a gente tem de comunicação com todos os consumidores em qualquer lugar do mundo, mas também oferecer uma experiência humanizada e a inteligência do humano no negócio, né? A inteligência do humano de como fazer o negócio sempre está ali por trás. Bem, você presta inúmeras consultorias para empresas, para empresários. Quais que são as principais dores, os principais problemas, desafios que eles apontam para essa transformação digital, Thiago? Legal. Primeiro que o grande desafio é quando um empreendedor de tecnologia está começando, um dos grandes desafios dele muitas vezes é o que fazer primeiro, porque os recursos são limitados, as possibilidades são infinitas. Mas os recursos, será que eu vou atrás de investimento para começar a minha startup? Então a gente tem até um conceito que a gente chama de startup enxuta, que é exatamente para isso. É como conseguir fazer a minha startup começar com o menor dinheiro possível entregando valor. Então, acho que o primeiro desafio de uma grande startup é isso. Como entregar valor rapidamente, sem um grande investimento de tempo e de dinheiro. Isso se chama validação de produto. E depois de validação de produto, a gente tem a criação de consciência. Como é que eu chego no meu consumidor? Então, tem toda essa parte de marketing. Mais uma vez, o mundo digital potencializa, né? As redes sociais, os impulsionamentos, os buscadores. Também é o próximo desafio. Então, o próximo desafio é marketing, botar esse produto para venda. E depois ganhar escala. E depois de ganhar escala, todo mundo está buscando hoje, né? As empresas de tecnologia, essas fusões e aquisições. Ou seja, porque essas empresas, no fim das contas, elas acabam muito fundido com outras empresas e se tornam grandes empresas. Isso é a jornada de uma startup. Esses são basicamente os desafios aí. Tem algum tipo de negócio que mais se beneficia dessa transformação digital? Eu acho que o mercado financeiro, eu acho que é um grande impactado. Antigamente, né, nós mesmos e os nossos pais, quando iam abrir uma conta bancária, eles procuravam um banco que eles gostassem, se sentissem acolhidos, mas que tivesse uma agência perto de casa.
Hoje, 1 em cada 2 brasileiros tem conta em banco que não tem nenhuma agência no país inteiro. Então, a experiência do relacionamento com o mercado financeiro mudou completamente. Hoje, a maioria dos consumidores está preferindo usar bancos digitais. Então, hoje a gente não quer mais ir na agência. E, antigamente, a grande experiência que o banco podia ter era ter uma agência perto de todo mundo. Então, nós espalhamos agências pelo Brasil inteiro. Todo mundo queria falar com o gerente, tá lá, sentado na mesinha. Hoje, ninguém quer precisar falar com o gerente. E hoje, a maioria está optando por bancos digitais. Ou seja, bancos que não têm agência nenhuma. E isso é uma transformação de pouco tempo, de pouquíssimo tempo. A gente não está falando nem de 20 anos. E as agências estão diminuindo e os bancos digitais crescendo absurdamente. Então, esse é o primeiro, né? O consumo de conteúdo. Até 10 anos atrás, nós tínhamos locadoras. E as locadoras existiam em todos os bairros, em cada esquina. Todo mundo tinha locadoras perto de casa, todo mundo tinha seu cadastro. Até 20 anos atrás, nós ainda rebobinávamos fita para entregar. Mas agora, nós praticamente, a um clique do botão, nós consumimos tudo que pode estar disponível na internet através dos streamings. Então, mudou completamente o consumo, né? As redes sociais, os jogos online, o varejo, né? A forma como a gente consome, ninguém quase mais... A gente pode fazer compra pelo mercado, farmácia. Então, no fim das contas, a gente está impactado no nosso dia a dia. Mas eu acho que o mercado financeiro, eu acho que foi o grande boom, assim, onde eu acho que mais teve uma transformação de mentalidade de todo mundo. Como é que o Sebrae hoje ele auxilia os empreendedores nessa transformação digital? Vamos escolher essa tecnologia que vai ser mais adequada ao seu negócio, vamos para outra. Como é que funciona isso, Thiago? Então, eu como consultor do Sebrae, presto algumas consultorias pelo Sebrae, mas eu vejo muitos colegas também fazendo isso, né? O Sebrae tem sido fantástico. Eu sou um grande fã do Sebrae, porque o Sebrae, primeiro, que ele é focado muito na micro e pequena empresa. E o Sebrae ele tem uma série de programas, de mentorias, de capacitações, de acelerações, em que empreendedores têm um desafio, levam até um consultor Sebrae e o consultor Sebrae vai saber avaliar qual é o melhor caminho. Porque muitas vezes, se precisa de uma consultoria financeira, o Sebrae tem programas que ele te ajuda a contratar um analista financeiro e ele pode subsidiar isso em até 70% desse pagamento. Às vezes o que precisa é de uma capacitação e tem várias pessoas com a mesma dor. Então ele cria uma turma de capacitação naquela área. O Sebrae também agora criou o programa Inova, que é um programa de investimento em startups. Então o Sebrae, em parceria com outras instituições, criou um fundo para investir em startups. Então o Sebrae hoje está se tornando um grande investidor de startups. Isso através de uma modalidade muito bacana. Esse é o programa Inova. Então quem quiser conhecer o site do Sebrae vai ter lá o programa Inova. Também investe em startups. Então o Sebrae está ajudando de várias formas, seja subsidiando, seja apoiando com cursos, seja apoiando com dinheiro mesmo, investimento. E temos algumas tendências emergentes em tecnologia que o empresário precisa ficar de olho nesse momento, que talvez possa ser aproveitado lá no negócio dele, seja inteligência artificial e por aí vai? Eu acho que está muito difícil a gente não falar de inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela foi a tecnologia talvez de maior adesão dos últimos tempos, tudo agora está permeado. A gente já era muito impactado por inteligência artificial quando nós utilizávamos nas nossas redes sociais, os nossos buscadores, isso tudo já acontecia. Mas agora a inteligência artificial está acessível a todos nós. Todos nós podemos usar um programa de inteligência artificial que cria os nossos conteúdos e potencializa o resultado do nosso trabalho. E isso está acontecendo muito em todos os negócios. Então, por exemplo, se tu tens uma padaria e tu queres fazer postagens nas redes sociais chamativas para que as pessoas possam querer ir até a tua padaria e provar o teu pão, você pode pedir para uma inteligência artificial criar um texto que crie essa vontade, desperte essa necessidade de deslocamento do consumidor até a padaria para comprar pão e tu faz esse conteúdo, depois tu faz a imagem e consegue postar. Então, alguém que de repente não era muito habilidoso com redes sociais ou não era muito habilidoso com a parte de texto, ele pode por voz fazer esse pedido, vai receber um texto pronto que ele pode simplesmente editar e publicar nas redes sociais. Então, a IA, ela se aplica desde essa coisa mais simples até aquelas coisas, obviamente, de grandes tecnologias que a gente pode imaginar, mas está muito presente no dia a dia hoje. Bem, aí a gente tem inúmeros benefícios, desde agilidade no atendimento ao consumidor, na resposta para ele, na economia de tempo que o empresário vai ter, e tempo é algo bem precioso para o negócio, né? Eu acho que a grande sacada da inteligência artificial, e aquilo que eu uso no meu dia a dia, Lua, é ganho de tempo. Mais uma vez, né, gente? Não vem para substituir o humano. Nós não vamos ter a inteligência artificial substituindo advogados, jornalistas, entrevistadores. Nós não vamos. Mas todos nós podemos potencializar o resultado do nosso trabalho utilizando a inteligência artificial. Então, tu podes, por exemplo, colocar o perfil dos teus entrevistados
na inteligência artificial que tu vai escolher para utilizar. E ele pode dar que perguntas seriam legais eu fazer olhando para esse segmento. Ele pode dar sugestões. Mas tu é que conhece, tu conversa com o entrevistado antes dele entrar, nós conversamos lá fora, tu sente se ele é uma pessoa que tem mais facilidade de falar, mais dificuldade, tu sente se ele vai gostar mais de falar de um tema ou de outro, tu já sabe o que a tua audiência gosta, então tu acaba fazendo no final a tua lapidação. O texto não seria nada sem a tua experiência pessoal, entendeu, Luan? Então, isso que eu acho bacana. Eu, como advogado, a mesma coisa. Eu posso pedir para a IA fazer várias coisas para mim, mas no final é a minha experiência, é o meu sentimento que conta. Por isso que eu acho que potencializa o teu resultado. Talvez aquela parte mais de início, de escrever o texto, numerar as perguntas, tu não precise mais fazer, mas a tua inteligência vai ser cada vez mais necessária. Interessante que até uma pesquisa feita pelo Sebrae mostrou que 72% das empresas hoje usam o WhatsApp para se comunicar com os clientes. Mais do que nunca é preciso estar atento a isso. Quando o WhatsApp para, né, a gente teve casos, agora faz tempo que não cai, mas quando o WhatsApp cai, pode decretar feriado porque não tem muito o que Vai fazer, lá, né? desliga o roteador achando que a internet caiu. Exato. Não, o WhatsApp hoje ele é uma das ferramentas aí que dominam a comunicação. E talvez algumas empresas estejam dependentes até demais do WhatsApp para conversar com as suas equipes e tudo mais. E é muito natural. Isso é só mais um exemplo de como a gente mudou o modelo de comunicação. Aliás, hoje ligar é uma exceção. Né? Quem pegar a sua fatura hoje de telefone, olha lá quantas ligações fez. Às vezes nenhuma ligação, porque a gente nem liga mais. A gente, quando liga, ainda liga pelo WhatsApp. Então, no fim das contas, ou faz uma chamada de vídeo, então, no fim das contas, a gente está transformando o tempo todo. E quase todas as empresas utilizam hoje o WhatsApp. Aliás, quem não usa, né? No Brasil, eu acho que ele é absolutamente dominante. Né? A gente falou já muito sobre os benefícios dessa transformação digital. Agora, a gente também tem que ter alguns cuidados, né? Estar na internet, estar utilizando um aplicativo, uma nova ferramenta, o empreendedor precisa ter muito cuidado. Que cuidados são esses, Então, Thiago? eu acho que a gente, a partir do momento que a gente tem muita gente utilizando, a gente também passa a ter coisas ruins desse mundo, né? E aí, preocupações básicas. E vamos começar pelo simples. Nós temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa a proteção de dados pessoais. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela basicamente normatiza como as empresas podem utilizar o dado. E por utilização, significa como a empresa pode adquirir aquele dado, como ela pode armazenar, como ela pode utilizar, como ela pode compartilhar e em que momento ela deve excluir esses dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados protege isso. Não pode, absolutamente nenhuma empresa, não interessa se ela é uma micro ou pequena empresa do Sebrae ou se ela é uma grande empresa, ela não pode mais usar dados pessoais sem autorização ou sem um respaldo legal. Então, não tem mais como se preocupar com isso. Então, todo mundo que está assistindo aqui, que é uma pequena empresa que não está olhando pela LGPD, pode ter certeza que está em um grande risco. Isso é um risco importante. E até só para fazer um alerta para quem está nos assistindo, a primeira empresa multada pela Agência Nacional de Proteção de Dados foi uma microempresa que estava utilizando e comercializando dados de forma indevida. Então, isso não é coisa de grandes empresas. Isso não é uma coisa que vai pegar. Isso já pegou, isso já está acontecendo. O segundo ponto, e a partir do momento que a gente está lidando com dados de pessoas, dados de compra, e muitas vezes isso representa também a intimidade da pessoa, a parte de cibersegurança, ou seja, a segurança dos dados. Né? E isso tudo não interessa se é dado pessoal, se é dado de compra, se é dado de outras empresas, os teus dados próprios, né? A cibersegurança é muito importante. Então, é importante que a empresa cuide das suas senhas, das suas criptografias, tenha alguém que pelo menos olhe e dê uma opinião a respeito de como está a segurança da informação dela. Porque essas informações muitas vezes não são só dela, ela está armazenando, mas essa informação são informações de consumidores dela. E eu tenho certeza que ninguém gostaria de revelar os dados dos seus consumidores para terceiros. Bem, quais são os principais equívocos que os empresários cometem muitas vezes nessa transformação digital? Diz respeito até à segurança? Entra nesse aspecto, Thiago? Eu acho que sim. Eu acho que primeiro, assim, eu acho que é ignorar que a tecnologia ela não resolve tudo. A tecnologia é um meio para potencializar os resultados e possibilitar novas oportunidades, mas a gente vai ter sempre o fator humano. Quando a gente fala de cibersegurança, o maior problema não é a tecnologia, o maior problema é o humano. É o humano que usa senhas fracas, é o humano que compartilha suas senhas, é o humano que comete equívocos, não é a tecnologia. E a gente percebe muito isso, então é o humano. A mesma coisa que não adianta usar os melhores aplicativos, os melhores gestores, as melhores tecnologias, se o ser humano não estiver capacitado a utilizar
se o ser humano não estiver capacitado a se relacionar com as pessoas. Então, eu acho que transformar o seu negócio com o mundo digital não é só sobre usar tecnologia, mas também é sobre capacitar pessoas. Você conheceu a realidade fora daqui. Como é que está a realidade brasileira comparada a outros países? Em que momento que a gente está vivendo hoje quando a gente fala de transformação digital? Então, eu realmente ando muito por aí. Recentemente, inclusive, passei um mês fora, muito na Califórnia e observando. E assim, a gente não está mal. Primeiro que a gente tem que observar, nós estamos muito bem. O brasileiro tem usado muito tecnologia e o mercado brasileiro ele cria muita tecnologia. Isso tem sido muito bacana. Então, a gente está muito bem posicionado. Claro que quando a gente fala do despertar de consciência, a gente, às vezes, tem que correr um pouco atrás. Mas eu acho que isso também é um desafio, assim, que a gente ainda tem que evoluir um pouco na parte de educação, mas a gente também tem um país continental, né? Então, quando a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, nós somos gigantes, para que todos do Brasil ganhem as consciências necessárias para a utilização de dados pessoais, a gente tem uma jornada bastante dura pela frente, mas a gente está indo bem. E isso o Sebrae pode ajudar? Eu acho que, assim, eu acho que um grande despertar que eu tive quando eu conheci mais a fundo o Sebrae, que a gente ouve tanto falar do Sebrae, e não utiliza. E hoje eu digo assim, nossa, como eu fui atrasado assim, em não bater na porta do Sebrae. Então hoje todo mundo, gente, que tiver uma dor no dia a dia da sua empresa, ou mesmo acha que não tem dor nenhuma, quer avaliar, procura um consultor do Sebrae. O Sebrae tem uma série de consultores à disposição para ajudar as empresas. E é consultor de tudo. Certificação ISO 9000, rotulagem de alimentos, uso de tecnologia, capacitação, tudo que você imaginar, o Sebrae deve ter um consultor ou uma turma para capacitar. Então, assim, utilizem o Sebrae, liguem para o Sebrae. Eu acho que é o grande recado que eu deixo. Assim, hoje, lá no meu escritório, eu falei para todo mundo que eu tinha um escritório de advocacia. Hoje, o meu escritório de advocacia também contrata consultoria via Sebrae. Esses dias nós precisávamos de uma consultoria específica, nós contratamos um consultor do Sebrae. Então, assim, toda empresa pode utilizar. Eu acho que eu demorei muito para perceber isso. Eu não gostaria que quem estiver aqui nos assistindo fizesse a mesma coisa. Tiago, obrigado pela sua presença aqui Prazer. no Inovação em Pauta. Assunto super importante, transformação digital. Acredito que a gente ainda vai falar muito disso pela frente. Começamos há alguns anos a utilizar algumas ferramentas, WhatsApp, Instagram, por aí vai, mas ainda vem muita coisa que a gente ainda nem sabe, né? Sem dúvida. O que a gente está percebendo é que novos aplicativos e novas tecnologias estão tendo a adesão de todo mundo cada vez mais rápido. E esse vai ser o desafio, é se capacitar e estar pronto para as novas coisas que estão por vir. Obrigado pela sua participação. É um prazer. Bem, o Inovação em Pauta de hoje vai ficando por aqui e eu te espero num próximo encontro falando sobre assuntos diferenciados com entrevistas com especialistas e, é claro, reportagens muito bacanas. Eu te espero. Tchau, tchau.